Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Rogério Schmidt de São Paulo, Vera Galante de Brasília. Oi, gente. Oi, gente. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma semana, hein, Vera, Rogério, que acho que o centro das atenções voltou a ser o coronavírus, né? Covid, eu acho que dominou as manchetes e todas as preocupações políticas nessa semana, muito em função do aumento do número de mortes nos Estados Unidos, Brasil, e a proximidade de uma vacina, né? O início de uma campanha de vacinação no Reino Unido e a aproximação de algumas indústrias farmacêuticas também ao redor do mundo. Que teve alguns debates aqui no Brasil, né? Acho que sempre tem um porém, um se, envolvendo a Anvisa, envolvendo a opinião do presidente, de governadores e da população de um modo geral. Eu acho que esse foi o grande norte da semana, e que eu já trago como ponto de partida para a nossa conversa, né, Rogério e Vera. Mas aí eu vou pegar já um gancho, que é levar essa discussão para os Estados Unidos, Vera, porque teve conversa sobre Covid, mas tivemos outros acontecimentos também nos Estados Unidos nessa semana. Pois é, a Covid tem um problema nos Estados Unidos e aqui também, o contágio muito provável nessa época de festas. As famílias se reúnem, os amigos se reúnem e o contágio acontece, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que temer. Realmente, todo mundo tem que se afastar um do outro. Os Estados Unidos ontem anteontem, teve o recorde de morte por dia, foram mais de 2.000 pessoas que morreram, num dia só, com mais de 100 mil internados, é um número enorme e francamente, se acontecesse isso aqui no Brasil, seria o caos, mas que começa a segunda onda aqui, sim. Isso tudo acontece enquanto o governo Trump ainda briga pela Casa Branca, né? Ele não quer sair. Eu não sei nem como dizer que briga é essa, mas assim, ele não quer sair. Daqui ninguém tira. Entendeu? Agora, Biden, por outro lado, ele já está arrumando o time dele de saúde, inclusive com o Anthony Fauci, que é o infectologista que tem assessorado a força-tarefa contra a Covid, né? Mas caiu em desgraça com o Trump, desde que ele contradisse o Trump várias vezes. Então, Fauci continua na equipe de Biden, porque ele precisa realmente de alguma continuidade, quer dizer, não só por isso, mas o Fauci realmente é uma autoridade no assunto, mas ele precisa de conhecimento do que está acontecendo, o Fauci vai ser essa pessoa para ele. Biden já está com a equipe dele quase montada, e para nós o que interessa muito também é saber que a demora, como a gente tem falado já várias vezes, a demora do presidente Bolsonaro em reconhecer a vitória de Biden já trouxe o primeiro problema para o Brasil. O México também não reconheceu. Então, Biden já entrou em contato com o presidente da Argentina, com o presidente da Colômbia e com o presidente da Costa Rica. México, que também não reconheceu, não está na lista de telefonemas. Brasil também não. Desculpa, e com o Chile também, já conversou com o Chile. Então, o Brasil vai perdendo importância hegemônica que tinha na América do Sul por conta de um não alinhamento, quer dizer, uma não parceria com os Estados Unidos. Que alinhamento nós vimos agora e vimos que não é bom. Uma não parceria com os Estados Unidos. México também da mesma forma. Agora, o Brasil não pode se dar o luxo de ficar na rabeira da América do Sul, da América Latina. Principalmente para o presidente Bolsonaro, ele perder para a Argentina,
que reassume um lugar de importância na América do Sul. Então, é um problema sério. Isso, mas meio ambiente, eu acho que o Brasil vai ter problemas sérios, principalmente no começo do governo Biden. Vai ser complicado para o Brasil. Mas, enquanto isso, a gente assiste a briga do presidente Trump com a realidade, né? Não é nem com o Biden, é com a realidade. Agora, enquanto isso, aqui, né, no Brasil, alguns desdobramentos interessantes também nessa discussão da pandemia, né? O Ministério da Saúde anunciou essa semana que a vacinação nacional só vai começar em março do ano que vem, né? Por outro lado, aqui em São Paulo, o governador João Dória já está prometendo para janeiro, né, o início da vacinação aqui da vacina da Coronavac, né, com o Instituto Butantan. Então, mas é interessante que a partir da semana que vem a gente já vai, como lembrou bem um amigo meu esses dias, a gente vai começar a ver aí já imagens, né, na televisão, na internet, de pessoas sendo vacinadas, né, na Inglaterra no primeiro momento, né, daqui a pouco em outros países também. Então, eu acho que essas imagens vão começar a chegar aqui no Brasil vão circular, né, e acho que vai ter uma pressão grande aí para que essas disputas políticas sejam resolvidas e não sejam um obstáculo, né, para a imunização da população brasileira, né. Essa semana o Congresso aprovou aquela medida provisória que o governo editou há uns meses atrás, que agora virou lei, liberando aí 2 bilhões de dólares para a compra da vacina da Universidade de Oxford, né, que é essa que vai ser distribuída aí pelo Ministério da Saúde, né. E curiosamente também o Congresso incluiu lá um artigo dizendo que a vacina vai ser gratuita, né? Não falou nada sobre ser obrigatória, mas enfim. Então, isso aí eu acho que é um tema que vai ser, a partir da semana que vem, vai começar a surgir aí, talvez mude um pouco a natureza da disputa, né? À medida que o mundo, né, começa a gerar aí imagens e fatos de vacinação em massa, né? É muito interessante, né, pensar retrospectivamente. Lá em março, quando nós víamos a geopolítica dos respiradores e toda a confusão que nós vivemos em busca de respiradores e os Estados Unidos interceptando carga de respirador que estava vindo para o Brasil, e a posição do governo brasileiro em não participar mais ativamente da contribuição financeira para a pesquisa de vacinas e para colaborar com as redes de pesquisas internacionais que estavam acontecendo. Hoje, meses depois, a gente vê o Reino Unido já começando uma campanha de vacinação em massa, alguns outros países já trabalhando com a possibilidade de vacinas ainda para dezembro ou já para o início de janeiro, e o Brasil, o governo federal, colocando esse timeline de março. Então, são os reflexos e as consequências das decisões que nós tomamos lá atrás como política pública. E eu concordo com o Rogério, eu acho que a pressão vai cada vez ficar mais forte, obrigando o governo a tomar atitudes e gastar mais dinheiro para conseguir dar uma resposta, mesmo que simples, à questão da vacina. E aí só um parênteses, muito parênteses, me espanta ainda que em 2021, nos Estados Unidos, esteja sendo cogitada a possibilidade de ex-presidentes serem vacinados na televisão para mostrar a importância da vacina para a saúde das pessoas. Ou seja, para tentar diminuir aquela tese de que vacina não é algo que o ser humano deve tomar. Na minha cabeça, isso ainda é muito complicado de entender. Mas imagine, né, essa cena, né, o Clinton, o Bush e o Obama, né, tomando vacina para todo mundo ver, né, isso vai produzir um efeito. Acho que nos Estados Unidos, acho que agora em dezembro também já deve começar a aplicação, né, das primeiras doses, né? Parece que sim. Eles já têm um plano, então deve começar assim que tiver a primeira vacina pronta, já começa. Agora, deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Vamos falar de hot topics aqui. Tem outro também, né? Agora, a eleição de presidentes da Câmara e do Senado
Também já começa a se delinear no Supremo Tribunal a possibilidade de reeleição de Alcolumbre, quer dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado, não desses exatamente, mas a reeleição dos presidentes das duas casas. No caso, Alcolumbre e Maia. Maia que traz um desconforto enorme para o governo Bolsonaro e a conta vai chegar, não é isso, Rogério? Como é que está? Você está acompanhando? Agora, nessa sexta de manhã, né, já está acontecendo no plenário virtual, né, do Supremo. Até agora, eu já acho que 4 ou 5 ministros já votaram, né, essa possibilidade aí de reeleição da presidência das casas legislativas do Brasil inteiro. Na verdade, o Supremo acabou ampliando, né, o alcance dessa. Então, tem muitas assembleias legislativas e câmaras municipais espalhadas pelo país, por exemplo, onde não tem limites, né, para a reeleição dos respectivos presidentes, né? E o Supremo está tentando adotar aí um padrão comum, né? Não vou nem entrar na polêmica se a Constituição está sendo cumprida ou não, né? Porque o Supremo em último caso, cabe a ele interpretar o que diz a Constituição, né? Mas, independentemente do mérito, né, parece que vai ser aberta a possibilidade do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre serem candidatos, o que não significa necessariamente que serão, né? Pelo menos no caso do Rodrigo Maia, eu acho que tem uma chance aí dele nem ser candidato, dependendo dos acordos políticos ali que forem feitos, né? O governo Bolsonaro, a Vera lembrou aí, não quer nem que o Maia nem que o Alcolumbre continuem no comando das duas casas, né? Acho que especialmente o Rodrigo Maia, né? O governo estaria empenhado aí na eleição do Arthur Lira, né, que é o líder aí do bloco dos partidos do Centrão, né, do Progressistas. O Maia tem também um grupo grande que gostaria de reconduzi-lo, mas, ao mesmo tempo, ele já está trabalhando também com a indicação aí de nomes que poderiam sucedê-lo da sua confiança, né? Por outro lado, os partidos de oposição ao governo, essa semana, já declararam que não vão apoiar a reeleição do Maia, né? Mas isso pode acabar criando aí uma situação onde com isso eles acabem favorecendo a vitória do candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, né? O que geraria um paradoxo, né? Uma ironia do destino, né? No Senado, a situação está um pouco mais confusa. Parece que o Alcolumbre conta com apoio aí da grande maioria dos senadores, né? Não tem ainda um nome aí alternativo. E a gente só vai saber do final dessa novela na volta do recesso, né? Que a eleição vai acontecer só no dia 20 de janeiro, né? Mas as costuras todas estão sendo feitas agora e é um jogo aí de xadrez, né? Porque envolve apoio ao governo no Congresso, envolve já também a sucessão presidencial de 2022, né? Então vai ser uma disputa aí boa de acompanhar nessas próximas semanas. E vamos ver o quanto que o governo está disposto a brigar pela sua indicação, porque aí pode implicar em mudança de ministros, uma porção de coisa para poder garantir o apoio que ele precisa dentro do Congresso. E lembrando que o presidente Bolsonaro não tem partido, ele precisa do Centrão para conseguir ser viável. Então pode ser que comece a fritar aí alguns ministros, né? Essa semana a imprensa mesmo já noticiou, né, que o Onyx Lorenzoni, por exemplo, pode dançar, né, no eventual rearranjo aí das cadeiras da esplanada, né? Pois vamos ver. O Lorenzoni é o fiel escudeiro do presidente, foi o apoiador de primeira hora. Eu acho que o presidente tem um dever de lealdade com ele, sente que tem um dever de lealdade com ele, mas em política a lealdade acontece, mas não é muito, né? Ele já teve uma alteração, né, no cargo dele no início, Ele já deu já caiu um degrau.
acho que uns 3, né? Mas enquanto isso, no mundo real, só para eu tomei nota aqui, essa última semana também foi pródiga aí na divulgação de indicadores econômicos importantes, né, que têm impacto político, né? Na sexta-feira passada, a gente não comentou aqui, mas saiu, o IBGE divulgou aí a PNAD contínua, né, mostrando recorde na taxa de desemprego no Brasil. São dados referentes ao terceiro trimestre de 2020, né? Portanto, dados aí encerrados em setembro. O desemprego bateu aí em 14,6%, né? É o maior número da história, né? Desde que o IBGE começou a fazer essa estatística, um aumento de mais de um ponto percentual em relação ao trimestre anterior, né? Então, isso aí é um número preocupante, né? Porque tudo bem que uma parte dessa população está recebendo aí o auxílio emergencial e tal, mas quando ele acabar, né, em janeiro do ano que vem, tudo indica, já não vai ter mais auxílio emergencial, né? Esse é um potencial aí de instabilidade política, né? Por outro lado, ontem, quinta-feira, o IBGE também divulgou aí o PIB, né, do Brasil, também referente ao terceiro trimestre desse ano. O Brasil ficou aí dois trimestres consecutivos em recessão, né, com PIB negativo, né? No segundo trimestre, por exemplo, o PIB tinha caído quase 10 pontos percentuais, né, que foi o auge aí da pandemia, e agora, nesse terceiro trimestre, o PIB voltou a crescer, né? Quer dizer, tecnicamente, o Brasil não está mais em recessão, né? O PIB cresceu 7,7% no terceiro trimestre, né? Então, essa é uma notícia que o governo até comemorou, né? O Paulo Guedes veio dizer que a economia, o Brasil está saindo do buraco, agora não precisa mais de auxílio, de transferência de renda, enfim. Mas lembrando que esse crescimento que teve não devolveu a queda que tinha ocorrido no trimestre anterior, né? Então, o saldo ainda desse ano ainda é uma variação negativa do PIB, né? Vamos ficar atento aí ao que vai acontecer agora nesse último trimestre do ano. A gente só vai saber em fevereiro do ano que vem. E um último trimestre que tende a sofrer algum impacto negativo pela segunda onda de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Então, aqui, então, é um pouco preocupante, principalmente considerando que o PIB mundial já está caindo em 2020. Mas a ficar de olho. Gente, para a semana que vem, eu já vou dar o pontapé inicial, que eu acho que é para ficarmos de olho domingo nas eleições na Venezuela, também do parlamento, também da Casa Legislativa. Eu acho que é muito relevante para nós, como Brasil e para a América do Sul, os acontecimentos na Venezuela agora no domingo, dia 6, principalmente porque há uma forte oposição ao regime chavista do Nicolás Maduro e a não participação do autodeclarado presidente da Venezuela, Guaidó, nas eleições. Então, isso é relevante para a gente entender como essa dinâmica vai acontecer no país a partir da próxima segunda-feira, como serão os resultados dessas eleições, que amplamente são tidas como fraudulentas, tendenciosas, e a gente vai esperar para observar o que vai acontecer de fato e o desenrolar dessa eleição no nosso vizinho. Se o presidente Trump acha que a eleição americana teve fraude, deveria olhar o que vai acontecer na Venezuela, né? Provavelmente os boletins de urna já estão prontos. Já. Com certeza absoluta. Ele não precisa nem votar. Que foi o que ele falou, que o Biden não precisava nem fazer campanha porque já estava roubada a eleição, ele fez campanha. Não, só para registrar, vamos ter também eleição em Macapá, né? Agora no próximo domingo, que foi a única cidade brasileira que ainda não, por causa daquela crise elétrica, do apagão, né? A única cidade brasileira que não terminou ainda a eleição para prefeito, né? Vai ter o primeiro turno agora no domingo. Por sinal, o nome favorito é o irmão do presidente do Senado, né? O irmão do Alcolumbre.
e, se for necessário, eu teria ainda um segundo turno no domingo da próxima semana. Né? Eu destacaria também, para esse finalzinho aí de ano, né, a discussão da LDO no Congresso. Né? Sim. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já marcou a votação da LDO para dia 15 ou 16 de dezembro. Né? Vai ser votada direto no plenário, né? Porque esse ano não foi instalada a comissão de orçamento. Né? E ela é indispensável. Né? Quer dizer, se não houver, se a LDO não for aprovada, o Congresso não pode entrar em recesso. Né? E no dia 1º de janeiro, o Executivo não vai poder gastar mais nada, se não tiver, pelo menos a LDO. A gente não está nem falando do orçamento, propriamente dito, só da LDO, que é o pré-orçamento. Né? Então, é um tema aí importante também, para esse final de ano. Pois é, para mim, eu vou ficar de olho ainda na Covid. É uma coisa que me preocupa. A aparente normalidade da vida, todo mundo, eu vejo cada vez mais pessoas andando sem máscara, e a nova moda é o brinco, né? Pendurar a máscara na orelha e sair andando, não sei por quê. Mas as pessoas andam sem máscara, estão se reunindo cada vez mais. A gente sente saudade do convívio com as pessoas, com a família, tudo certo, mas a gente tem que ter cuidado, porque esse vírus não é brincadeira e a gente ainda conhece muito pouco dele. A gente não conhece nada. Os profissionais de saúde conhecem muito pouco dele, conhecem mais do que conheciam em março. Mas ainda não temos uma vacina, não temos medicação com comprovada eficácia. Eu acho que nós temos problemas pela frente. Então, eu fico de olho neles. Perfeito. Gente, ótimo final de semana, bom descanso e até semana que vem. Até semana que vem. Logo, se Tchau, cuidem. tchau. Tchau. Cuidem. Tchau, tchau.